Olá! Nessa videoaula trataremos do assunto entrada e saída mapeada em memória. O processador acessa os dispositivos de entrada e saída da mesma forma como acessa a memória. Exemplo, teclados, monitores, impressoras. Para cada dispositivo de entrada e saída é atribuído um ou mais endereços de memória. Quando um desses endereços é detectado por um decodificador de endereço dedicado, os dados são lidos ou gravados no dispositivo de entrada e saída ao invés da memória. Uma parte do espaço de endereço do mapa de memória acessado pelo processador fica dedicado ou reservado exclusivamente aos dispositivos de entrada e saída. O hardware necessário para a realização de comunicação com o dispositivo de entrada e saída mapeado em memória são o decodificador de endereço, que é usado para examinar se o endereço gerado é um endereço de um dispositivo ou um endereço de outra região da memória. Os registradores de entrada e saída, que são usados para manter os valores gravados nos dispositivos de entrada e saída. E multiplexadores, que são usados para leitura de dados, usados para selecionar entre a memória e os dispositivos de entrada e saída como fonte de dados que será enviado ao processador. De uma maneira geral, todas as operações do processador com a memória consistem em leituras escritas. Para o processador, não há distinção se a operação se passa com uma região de memória ou com um periférico. O detalhamento da controladora ou interface de controle da memória é que realiza essa distinção. Nessa figura, podemos observar o detalhamento da controladora composta pelos três elementos de hardware citados anteriormente. O decodificador de endereços, o registrador de entrada e saída para manter o dado que será gravado no dispositivo de entrada e saída, e o multiplexador que seleciona entre memória e dispositivo de entrada e saída qual desses proverá o dado requisitado pelo processador. Nesse slide, podemos observar um exemplo de um código para acesso a um periférico via instrução nativa do MIPS Story Word, instrução SW. Suponha que desejamos escrever o valor 42 no periférico 1, no device 1. Periférico esse identificado pelo endereço em hexadecimal 0xFF, FF, FF, F4. A sequência dessas duas instruções assembly é suficiente para armazenar o conteúdo da palavra contida no registrador $T0 no registrador dedicado ao periférico. Nesse slide, podemos observar um exemplo de um código para acesso ao conteúdo do periférico 2, o device 2, via instrução nativa do MIPS Load Word, instrução LW. O periférico 2, o device 2, é identificado pelo endereço em hexadecimal 0xFF, FF, FF, F4. Essa única instrução em assembly é suficiente para ler o conteúdo da palavra contida no registrador dedicado ao periférico e levá-lo ao registrador $T3. O conteúdo proposto para essa aula termina aqui. Dúvidas sobre esse assunto deverão ser esclarecidas em sessão virtual síncrona para isso. Até lá!